Meus irmãos, o meu objetivo nessa manhã é falar um pouco sobre a importância da vida no Espírito para o casamento, para a família. Nós estamos vivendo dias muito difíceis com respeito à família. Meu objetivo era mostrar alguns dados estatísticos que mostram a grande quantidade de divórcios. Eu ia mostrar algumas estatísticas que mostram que cada vez mais os brasileiros estão se divorciando e o divórcio está acontecendo de forma mais rápida. Ao mesmo tempo, nós observamos que não apenas entre as pessoas não evangélicas cristãs, mas mesmo em meio aos evangélicos, nós temos observado o aumento de divórcio. Outra pesquisa que eu ia mostrar, mostra que, se por um lado o número de divórcios tem aumentado, nós temos visto o aumento de casamentos de pessoas do mesmo sexo no Brasil. Homens com homens, aquilo que obviamente não é um casamento, mas eles assim denominam, mulheres com mulheres. Então nós vemos que a sociedade experimenta esse momento de definhamento, de escuridão, de trevas. Aos poucos a nossa sociedade ela está se descristianizando. Ela está absorvendo esses valores pagãos da sociedade, que de alguma forma haviam sido abolidos, mas eles estão agora sendo reintroduzidos. Nós vemos como a família tem estado sob ataque. E a grande pergunta é, como é que nós, cristãos, devemos viver a vida do lar? O que é essencial na vida da família? E esse texto é importante porque vai nos mostrar um aspecto que geralmente nós esquecemos com respeito à vida familiar, que é a presença do Espírito Santo em nossa vida como sendo o fator fundamental da vida em família. É exatamente isso que Paulo está ensinando aqui e que eu quero compartilhar com os irmãos. Observe que aqui no livro de Efésios, que é chamado por alguns como a rainha das epístolas, o apóstolo Paulo mostra a glória do povo de Deus. Ele mostra como a igreja é o grande projeto de Deus. No capítulo 1, no versículo 3 a 13, ele mostra que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Pai antes da eternidade elege um povo, o Filho vem morrer por esse povo, o Espírito é aquele que aplica a salvação. Eles estão com esse glorioso projeto de criar uma nova humanidade. Quando Deus planejou a história, Ele planejou para que Cristo e a sua igreja fossem os pontos focais de toda a história da humanidade. A igreja pode até ser insignificante aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus a igreja é gloriosa. Então Paulo, logo em seguida, quero que você folheie comigo Efésios, após apresentar esse grande projeto de Deus, Paulo então ora pelos crentes, para que eles pudessem então compreender a glória da igreja, a glória de Cristo e da igreja. Versículo 15 até o versículo 24. No capítulo 2, Paulo então vai mostrar como era a nossa vida antes de sermos incluídos dentro dessa igreja. Ele diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Deus um dia teve misericórdia. Nós estávamos distantes da comunidade de Israel. Você nem sabia o que era isso. Nós éramos os gentios e Deus então em Cristo nos inclui nessa aliança da graça. Ele vai fazer isso no capítulo 2 e também no capítulo 3, mostrando esse plano que ele chama desse mistério de Deus, que estava oculto de fazer essa nova humanidade, esse novo Israel composto de judeus e gentios. No capítulo 3, versículo 14 a 21, Paulo ora de novo, mais uma vez, para que a igreja compreenda o amor de Cristo. O que é que Cristo fez para que nós, gentios, pudéssemos ser incluídos nessa aliança da graça. E a partir do capítulo 4, Paulo tinha um hábito quando ele escrevia. Geralmente ele fazia uma exposição teológica, ele faz essa exposição mesclando com oração. Eu acho isso impressionante. Ele expõe teologia e ora, para que a gente
compreenda a glória da teologia, das verdades teológicas. Mas aqui no capítulo 4, então, ele começa a fazer uma aplicação prática disso para a igreja. E é por isso que ele, no capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis do modo digno da vocação do Senhor. Então agora Paulo vai dizer assim, agora tudo isso que eu disse a vocês tem que influenciar na forma como vocês andam. E eu acho interessante essa metáfora que Paulo usa para o cristianismo. Ele pensa não apenas como uma série de proposições teológicas, ele o é, mas ser crente é um andar, é uma vida. E como é essa vida? A vida do cristão. Primeiro, no capítulo 4, versículo 1 a 6, ele diz que é uma vida marcada por unidade. O povo de Deus é um povo unido. Eu estou dentro de uma igreja. Eu não sou salvo para viver solitário. Segundo, do versículo 7 ao versículo 16, é uma vida também de crescimento. É por isso que Deus então vai trazer dons espirituais para que a igreja cresça. Além de unidade, existe crescimento espiritual. E é por isso que Deus então nos dá os ministros da palavra para o crescimento. No versículo 12, 4:12, para o aperfeiçoamento dos santos. Por isso que nós temos pastores, presbíteros. E você então cresce para chegar na maturidade de Cristo, para que você cresça espiritualmente. Terceiro, capítulo 4, versículo 17, até o final do capítulo 6, versículo 9, ele vai dizer que nós agora temos que andar em santidade. Então você tem unidade, crescimento e santidade. E é interessante que quando Paulo vai falar da santidade, ele usa uma técnica retórica interessante que você vai observar que ele vai dizer assim, é a técnica do sim e não. Ou seja, vai fazer desse jeito e não desse jeito, desse jeito e não desse jeito. Então ele recria a ideia do andar, literalmente. A vida do cristão é, você deixa de fazer alguma coisa e faz outra. Você não faz isso e faz outra. Observe que ele vai fazer isso ao longo de todo esse argumento sobre a santidade. Por exemplo, irai-vos e não pequeis. Não minta mais, fale a verdade. Então, ele vai mostrar que essa é a vida cristã. E no coração dessa argumentação para a santidade está o texto que nós lemos. Eu quero chegar agora, que é do versículo 15 em diante, que é quando Paulo vai dizer assim, e essa vida onde nós procuramos conhecer a vontade de Deus, que é marcada pela santidade, é a vida do Espírito. Observe que o versículo 15 diz assim, portanto, ele está concluindo esse longo pensamento sobre santidade, ele diz assim, vede prudentemente como andais. Veja o não e mais. Não como nécio, e sim como sábio. E o motivo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Não vos torneis insensatos, não como insensato, mas procurando compreender a vontade do Senhor. Não se embriagando com vinho, no qual há dissolução, descontrole, mas enchei-vos ou deixai-vos encher do Espírito. Então Paulo começa a dizer assim, irmãos, a conclusão de tudo é que vocês precisam agora viver a vida do Espírito. E é esse ponto que eu quero chamar a sua atenção. O que é que essa vida no Espírito tem a ver com santidade? Veja o versículo 18. Não os embriagueis com vinho, no qual de solução, mas deixai-vos encher do Espírito. E aqui eu quero apelar mais uma vez à língua grega, que nos ajuda, ok? A entender melhor. Esse verbo enchei-vos do Espírito, ou deixai-vos encher, é o verbo que nós chamamos principal. E na mente de Paulo, quando você se enche ou se deixa encher do Espírito, Paulo vai usar alguns verbos que são verbos de consequência, ou seja, o que é que vai acontecer se eu for cheio do Espírito? O que é que o Espírito produz na minha vida? O que é que a presença de Deus vai produzir na minha vida? Paulo vai dizer assim, 4 coisas. Primeiro, você vai falar com salmos, hinos e cantos espirituais. Vai produzir comunhão. A presença do Espírito produz comunhão. O segundo verbo, louvando a Deus de coração, a presença do Espírito vai produzir adoração verdadeira. Você vai querer adorar a Deus. Terceiro, o verbo dando. A presença do Espírito vai produzir
gratidão no seu coração. Você vai ser uma pessoa mais grata a Deus por tudo. Essa é uma obra que o Espírito faz em nós. Mas em quarto lugar, o Espírito vai produzir em nosso coração sujeição mútua. E é esse ponto que eu quero chamar a sua atenção. Por quê? Porque se você olhar na sua Bíblia, o versículo 21 e 22, eles estão separados. E o que é que o nosso tradutor fez? Ele pegou a palavra submissa, ou sujeição, do versículo 21, e colocou ela, repetiu no versículo 22. Deixa-me ler exatamente como é o texto original. Diz assim: sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo, a mulher ao seu próprio marido como ao Senhor. Então o que é que Paulo está dizendo? Ele vai dizer que a presença do Espírito vai produzir uma sujeição mútua, primeiro, da esposa em relação ao esposo, do filho em relação ao pai e daquele que é servo em relação ao seu Senhor. Você diz, pastor, e o que é que isso tem a ver com família? Tem a ver com o seguinte fato, é que nós não podemos viver esses papéis de liderança do marido e nem de submissão da esposa sem a presença do Espírito. Ou seja, quem é que produz essa liderança eficaz no lar e quem produz a submissão eficaz na vida de uma mulher? Essa é uma obra do Espírito. São coisas que nós não vamos conseguir sem a obra do Espírito em nossa vida. Então, às vezes nós vimos muitas vezes na igreja alguém falando sobre o papel da mulher e o papel do homem. Mas se esquece de mostrar que na mente de Paulo, esses papéis estão dentro ou como consequência do enchimento do Espírito. O enchimento do Espírito vai produzir uma grande transformação na nossa vida. O enchimento do Espírito é como uma revolução, a presença de Deus. Eu estou dizendo isso porque é muito comum nós recebermos como pastores pessoas que vêm com famílias, casais com problemas com criação de filho, problema de relacionamento entre esposa e esposa. As pessoas vêm e contam, e você diz, ok, como é que está a vida com o Senhor de vocês? Como é que está a vida de oração no lar? Como é que está a vida do culto familiar na família? Como é que está a vida de meditação da palavra de Deus? Ah, pastor, não. Isso aí não. Tem tempo não. O senhor não conhece minha agenda. Às vezes eu fico pensando, com certeza não é mais cheia do que a minha. Dificilmente. Não tem tempo. E é por isso que a família está assim. Submissão, vida familiar, segundo os padrões de Deus, é consequência da vida do Espírito em nós. Então, qual é o meu objetivo nessa manhã? Primeiro, entender o que é esse enchimento do Espírito. E segundo, mostrar como é que o Espírito age na família. Ok? Esse é um pilar central para a família. Então, o que é esse enchimento do Espírito que Paulo fala aqui? Né? A primeira coisa é que eu quero fazer essa pequena correção na tradução. Okay? A nossa tradução é muito boa, a Bíblia. Eu não estou fazendo isso, a minha área é Novo Testamento, e a gente acaba conhecendo um pouco a língua grega. Se você pegar a Bíblia, essa versão que nós usamos é a Bíblia atualizada. Se você pegar a NVI, vai estar exatamente essa tradução que eu estou dizendo a você, porque de fato é a tradução do texto grego. O verbo aqui não está na voz ativa, está na voz passiva. Deixai-vos encher do Espírito. Então, primeiro, Paulo diz que nós temos que nos deixar encher pelo Espírito. Eu quero pensar como é que isso acontece. Segundo, o verbo aqui está na ideia de continuidade. Paulo está pensando em algo como sendo uma coisa diária e constante, esse enchimento. Eu preciso constantemente, o verbo na língua grega indica a ideia de progresso, eu preciso constantemente estar me enchendo do Espírito.
Terceiro, está numa forma que indica a ideia de todos. Paulo não está pensando, o enchimento do Espírito, isso é uma coisa para o pastor, para o presbítero. Não, ele está dizendo para todos, ele está escrevendo uma carta para a igreja. Vocês todos precisam deixar-se encher do Espírito. E o que é esse deixar-se encher do Espírito? O que é essa vida no Espírito? Por que Paulo está tão preocupado com isso, com essa questão da vida no Espírito? O que é a vida no Espírito? Bom, primeiro nós temos que pensar que o Espírito não é uma força. Geralmente é muito comum nos meios carismáticos, quando a gente pensa no Espírito, pensa em uma espécie de uma força cósmica, ou um zoom, alguma coisa, alguém que toca em você e você treme, não é nada disso. O Espírito é Deus. Na nova aliança, quando nós somos convertidos, a conversão se dá exatamente quando o Espírito nos regenera, e o Espírito então vem habitar em nós. Então a presença do Espírito é a própria presença de Deus. E quando é que isso começa? Quando é que isso inicia? Quando é que o Espírito começa a nos encher? Isso se dá na conversão. Na conversão é a primeira vez que o Espírito Santo então vai não apenas transformar você, mas habitar em você, para criar influências celestiais no seu coração. O Espírito traz as influências celestiais que nós não temos em nós. E o Espírito faz isso nos lembrando de Cristo, e o Espírito também faz isso, como Paulo diz, militando. O Espírito milita contra a nossa carne. O Espírito ele enfrenta essa batalha no nosso coração. O Espírito e é muito comum quando você é um crente verdadeiro, você faz alguma coisa errada, você peca e de repente, meu Deus, o que é que eu fiz? O que é que eu disse? O que é que eu disse isso? Acontece isso? Isso é uma obra do Espírito. É o Espírito que convence de pecado. Então o Espírito em nós, ele faz essa grande obra. Mas Paulo está falando que esse Espírito que habita em nós precisamos fazer com que ele nos encha. O Espírito ele precisa ocupar todas as áreas da nossa vida para produzir algo fundamental, que é temor. É isso que ele diz no versículo 21. Sujeitando-nos no temor de Cristo. Observe que quando ele vai falar, ele diz assim, veja a sequência. O Espírito, a presença do Espírito, produz temor. E então eu temo a Cristo, eu temo a Deus, e eu então vou ser uma esposa submissa, e eu vou ser um esposo, um líder amoroso, porque eu tenho temor a Deus. E quem é que produz isso? O Espírito, a presença do Espírito na minha vida. Essa é uma obra do Espírito. Como é que nós nos enchemos desse Espírito que já habita em nós? Nós nos enchemos desse Espírito. E Paulo então vai, se você pegar o texto de Colossenses, que é um texto bastante similar, Colossenses capítulo 3, versículo 16, Paulo vai nos mostrar uma dessas formas onde nós nos deixamos encher do Espírito. A ideia de um copo, o Espírito ele precisa ir ocupando os espaços da sua vida, se assenhorando da sua vida, produzindo esse temor à palavra de Deus. E é isso que ele diz, veja aí, Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, o que é esse se deixar encher? É a palavra de Cristo que o Espírito, então, vai fazendo essa palavra habitar no nosso coração. Você começa a fazer o que você não fazia antes, e você sabe que isso, quem tem produzido, é o Espírito Santo. Os puritanos diziam que o Espírito Santo nos coloca na prensa da alma. Já ouviu falar na prensa? Acho que a maioria sabe o que é uma prensa, né? Era muito comum quando, pelo menos em Pernambuco, quando eles vão fazer algumas coisas no engenho, eles pegam, são duas madeiras e você vai girando e aquilo vai prensando. E como é que o Espírito faz isso? Primeiro, existem os mandamentos de Deus. O Espírito diz assim, olha, você precisa viver dessa forma. E por outro lado, você
você observe, olha para você e você se vê como um pecador. E você se vê então incapacitado de viver esse padrão de Deus. E o Espírito diz assim, você precisa disso. E você diz assim, mas Senhor, eu sou um pecador. E como é difícil viver essa vida de obediência. E nós vamos sendo pressionados, o Espírito vai pressionando, pressionando. E você diz, meu Deus, me socorre, me ajuda. Eu preciso da graça e da misericórdia do Senhor. Eu preciso de Deus na minha vida. Eu preciso do Espírito. E o Espírito, então, ele vai nos enchendo. E qual é o alvo do Espírito? Paulo diz, então, em 2 Coríntios, no capítulo 3, se você observar, versículo 18, ele diz assim, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem pelo Senhor, o Espírito. O alvo do Espírito é transformar você à imagem de Cristo. É como se o Espírito, usando um exemplo, olhasse... como é seu nome? Líndice. O Espírito então olha para Líndice. E o Espírito então olha para Cristo e diz assim, deixa eu comparar Líndice com Cristo. Como é que eles se parecem? A Líndice precisa se parecer mais com Cristo. O Espírito, então, vai usar várias circunstâncias para fazer com que você, Líndice, se pareça com Cristo. Como é o seu nome? Paulo. O Espírito Santo vai olhar para Paulo, a vida de oração, a meditação, o temor, a submissão a Deus. E o Espírito, então, vai olhar para Cristo. E vai... Eu preciso trabalhar mais na vida de Paulo, para que ele chegue e se pareça com Cristo. O enchimento do Espírito é essa obra do Espírito, fazendo com que nós nos pareçamos e cheguemos à estatura de Cristo. Nós precisamos da presença do Espírito. E isso nós fazemos através da nossa vida de oração, a meditação nas Escrituras, os meios de graça, da ceia do Senhor, confiando nas promessas do Senhor, ouvindo a palavra atentamente, os sermões que são pregados, ou seja, cultivando a vida do Espírito em nós, para que o Espírito produza submissão, para que você não faça o que você quer, mas sim aquilo que o Espírito manda você fazer. O Espírito quer matar o eu pecador que há em você. Agora vamos voltar lá para Efésios. Então, o que é que o Espírito produz? Observe que Paulo falou de unidade, falou de santidade, Paulo falou de comunhão, de crescimento, mas agora Paulo está mostrando que tudo isso vai ser uma consequência natural. A presença do Espírito vai produzir, por exemplo, comunhão, falando entre vós com salmos. Esses verbos são verbos particípios, que estão atrelados ao verbo principal. Como é que a gente produz comunhão na igreja? Né? Poxa, eu queria tanto que a igreja fosse mais unida. Paulo está dizendo assim, a presença do Espírito vai produzir isso. Unidade verdadeira. Adoração, aquela adoração, entoar. Eu queria ver o povo louvando a Deus de coração. Quem é que faz isso? A presença do Espírito vai produzir aquela adoração no coração da igreja. Eu queria que o povo fosse mais grato a Deus. Como é que isso acontece na igreja? Para que os crentes não sejam murmuradores, reclamões, né? Reclamam com tudo, nunca está satisfeito, não tem contentamento. Quem é que faz isso, pastor? O Espírito, ele produz o quê? Dando sempre graças por tudo. Eu queria que os casais da minha igreja vivessem aqueles papéis bíblicos mesmo, que os homens fossem homens, líderes. Eu queria tanto, pastor, que meu esposo me amasse como Cristo amou a igreja. Ainda que fosse um pouquinho parecido. Está longe ainda, mas eu queria. O que é que eu faço? Seu esposo precisa do enchimento do Espírito. Pastor, eu queria ser uma esposa mais submissa. Eu queria ser mais dependente. Eu queria aprender a... O que é que eu faço?
presença do Espírito. Então, na verdade, o meu propósito nessa manhã é ensinar os irmãos, de alguma forma, a relerem Efésios 22 a 33 de uma forma diferente. É ler esse texto e lembrar, isso que Paulo está dizendo é consequência de uma obra maior de Deus na minha vida. Resumindo, vocês que são casados, aqueles que estão pensando em casar, se vocês estão fazendo muitos planos na vida de vocês, mas nesses planos não tem a vida com Deus como prioridade, tudo vai ser em vão. Há uma cena muito bonita na época, na Inglaterra, um pastor mandou, já era no final do período dos puritanos, né? Esse episódio. Ele mandou fazer uma planta para a casa dele, o pastor. E o arquiteto veio com a planta, né? E quando ele pegou aquela planta, ele olhou aquela planta da casa e ele começou a chorar, o pastor. E o arquiteto, o pastor, por que o senhor está chorando? Porque não tem mais. O que é que não tem, pastor? Não tem mais o quartinho de oração. Vai haver um momento onde os homens não vai ter mais esse espaço na casa, o quarto da adoração. Onde é que está isso? Isso estava sumindo. Não havia mais o lugar onde a família vai se reunir para buscar o Senhor. Existe o quartinho da televisão. As famílias crescem discutindo mais sobre as séries do Netflix do que sobre a palavra de Deus. Os filhos conhecem muito mais as personagens, os heróis da Disney, da Comics, Marvel, do que as personagens da Bíblia. Essa é a triste realidade que nós estamos vivendo. Falta a vida com Deus. Esse é o ponto em nossos lares. Nós estamos conquistando muita coisa. Projetamos muito para os nossos filhos. Mas falta a vida com Deus. Então vamos olhar o texto de Efésios. Observe que Paulo vai dizer no versículo 21 e 22, ele diz assim, sujeitando-nos aos outros no temor de Cristo, as mulheres ao marido como ao Senhor. Como é que uma mulher consegue se submeter ou respeitar a liderança do seu esposo como se fosse a Cristo? Pastor, o senhor não entende não, o tempo mudou tanto, pastor. Ninguém faz mais isso não. Na verdade, só o Espírito consegue fazer isso. Não é só agora, é sempre. Quem produz essa atitude de uma mulher diz assim, eu quero ser liderada. Eu quero respeitar o meu marido. Eu quero ver a liderança dele na minha casa, no meu lar. Eu não quero competir com ele. Não é questão de ser maior e menor, são papéis que se complementam. A Bíblia não defende igualitarismo, defende o complementarismo. E esses papéis, eles se complementam porque Deus é mais sábio do que nós. É por isso que Deus fez homem e mulher com biologias diferentes. Porque essas coisas se complementam. Então, o que Paulo está dizendo e que nós temos que pensar é, pastor, como é que eu consigo ver isso na vida da minha esposa? O senhor não conhece minha esposa? Não, não conheço não. Uma vez alguém me procurou e disse, pastor, minha esposa é terrível. O senhor não conhece? Minha esposa não tem jeito, pastor. Eu disse, tem. Não tem não, tem. E qual é o jeito, pastor? A presença de Deus na vida dela. Uma grande obra do Espírito na vida dela. É isso que o Espírito Santo faz. Vai produzir isso na sua vida. Não de uma forma bruta, mas de uma forma gloriosa. Há uma história engraçada de uma... Até que horas, pastor?
10 para as 11, então tem algum tempo aí. A história engraçada de um homem que tinha uma filha que ninguém queria casar. A moça era insuportável. Ninguém. Ela brigava com o pai, com o irmão, com a irmã. Carne de pescoço, como a gente diz mesmo. E teve um rapaz disse, eu caso. O pai do rapaz, tu é doido, caso, eu vou casar. Vou casar com sua filha. Se o senhor me der consentimento. E o cara foi e casou mesmo. Aí teve o dia do casamento, foi embora. Aí o pai disse, daqui a 2 dias ele volta para devolver. Nada, passou 2 dias, uma semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses. O pai ficou curioso. Disse, rapaz, eu preciso descobrir o que foi que houve. Já faz 3 meses ele não veio entregar de volta. Alguma coisa aconteceu. Ele então foi lá. Ele chegou, tocou na campainha, ele abriu a porta, sentou e viu a filha toda educada, respeitando o marido, tratando ele bem. Oh, meu amor, vocês querem uma água? Aí o pai disse, não é possível. Alguma coisa aconteceu aqui. Aí quando ela saiu assim, ele falou, rapaz, me conte aí, que mudança foi essa? Eu disse, não, eu vou contar, foi simples. É o seguinte, quando a gente casou, terminou o casamento, peguei a sua filha, coloquei na charretezinha, tinha a charretezinha, o burro, né? E a gente saiu com o burrinho. Aí o burrinho empancou. Eu desci do burro, olhei para o jumento e fiz. A gente foi. O burrinho empancou pela 2ª vez. Eu pacientemente desci, olhei para o jumentinho. E a gente foi. 3ª vez, pancou de novo. Eu desci, pacientemente, olhei para o jumentinho. 3ª, tirei o revólver e pá, dei um tiro na cara do jumento. Aí o pai disse, sim, eu não estou entendendo. E o que é que isso tem a ver com a minha filha? Que quando a gente chegou em casa, a sua filha fez a maior confusão logo na entrada. Aí eu olhei para ela e fiz. Não faça isso, viu? Homens, não façam isso. Isso não é um bom exemplo, viu? Bom, então foi essa a história. Então, o que você tem que fazer para que você não precise fazer isso? Você precisa da vida no Espírito. Da mesma forma, quando Paulo fala dos maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Como é que um homem tem um amor desses, meus irmãos? Como é que um homem consegue amar a sua mulher como Cristo amou a igreja? Não é um amor de palavras, de flores. É um amor de sacrifício, um amor de ação. E é isso que vocês são homens que precisam entender. As mulheres querem ver ação. Não quer apenas aquela florzinha, não. Quer a gaveta consertada, a luz consertada. Ou não é? Ação, um amor prático, um amor que você demonstre esse amor. Como Cristo amou a igreja. Não em teoria, em prática, em dedicação. É por isso que eu digo aos homens da igreja que eu sou pastor, nós homens temos que ser fortes. A sua casa não é um hotel. Não é um hotel que você chega, agora eu quero descansar. Não existe isso, descanso. Você tem que chegar, estacionar o seu carro, respirar 3 vezes. Existe vida na sua casa. Você precisa saber dos problemas, interagir, ver os filhos, instruir, saber o que é que acontece. E aqui Paulo vai dizer algo interessante no capítulo 6, quando ele diz assim, veja comigo. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Agora veja o versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção no seguinte. A palavra pais no versículo 1, no grego, não é a mesma palavra para pais no versículo 4. Quando Paulo fala que o filho deve obedecer aos pais, ele se refere ao pai no sentido de homem e mulher.
Mas no versículo 4, quando Paulo diz assim: e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai na disciplina e na administração do Senhor, aqui é pais, homens. A função de criar, de admoestar, é de vocês, homens. Não é que a mulher não vai fazer isso. Ah, pastor, mas a minha esposa, eu que tenho toda a carga, eu que crio filho. Existe, obviamente, um relacionamento mais intenso entre a mulher e os filhos. Mas a responsabilidade Deus vai cobrar de você que é homem. A tarefa de instruir, chegar em casa, como é que foi? Como é que estão? E os filhos? E a escola? Ir lá, instruir, saber, corrigir, ensinar a palavra de Deus ao seu filho. Não é tarefa da igreja, é sua. É aqui que está dizendo a palavra. E quem é que vai fazer isso, dessa força descomunal, para um homem fazer tudo isso? Assumir realmente a liderança do seu lar, ser o cabeça da família. Essa é uma obra do Espírito, irmãos. Nós precisamos da graça do Espírito. Por nós jamais vamos conseguir. Agora a pergunta é: que mulher não respeita e se submete a um homem que a ama como Cristo amou a igreja? Que mulher não faria isso? Essa é uma obra do Espírito. Resumindo, o que é que nós precisamos de forma concreta em nossos lares? Nós precisamos resgatar pilares que nós fomos perdendo. É por isso que nós estamos vendo o aumento do divórcio, a desintegração das famílias. Nós temos perdido aquela base, a base fundamental. Os pilares fundamentais. Se a gente tivesse, toda construção tem que ter uma base, né? Quem é engenheiro aqui sabe, tem que ter a base. Tem que ter a estrutura para você construir. É o que o Salmo diz, 127. Se o Senhor não edificar a casa, qual é o restante do versículo? Em vão trabalho que edifica. Inútil é sair, acordar de madrugada, trabalhar. É inútil isso. Então, quais são os pilares de uma família? Vamos pensar nessa casa da família. O que é? Primeiro, você precisa ter o temor de Deus e a vida no Espírito. Você precisa cultivar na sua vida pessoal, familiar, conjugal, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, você e a sua esposa. Sem isso, nada é feito. Segundo, é preciso o culto familiar. O culto doméstico, como alguns falam. E nós temos que realmente fazer isso. Eu sei que não é fácil, vivemos dias difíceis, corridos, mas nós temos que introduzir e reintroduzir. Se você não faz, faça isso na sua casa. Isso vai ser uma grande bênção para a família. Nós precisamos realmente começar a fazer com que a família cresça, volte para as Escrituras. Precisamos disso. Esse é um pilar fundamental. Terceiro, a instrução diária e constante ao seu filho pela palavra. Instrua o seu filho sempre. Quando você for para a escola, ao longo do caminho, lembra ele da palavra. Corrija o seu filho com as Escrituras. Conheça as Escrituras. E apresente a graça e a lei. Para que o seu filho não seja um moralistazinho, obedecendo, mas sem estar preparado com o fato de que ele também é pecador e ele vai enfrentar as lutas que você também enfrenta. Ele vai crescendo e vai enfrentar as lutas da alma. Algumas vezes ele não vai conseguir obedecer, vai pecar. E você precisa treiná-lo com o Evangelho, para que ele aprenda a pedir perdão a Deus, pedir perdão a você, à mãe, ao colega, e para que busque constantemente essa perfeição, essa santidade na vida. Você precisa treinar o seu filho, para que ele cresça nos caminhos do Senhor. A vida com Deus. Esses são pilares fundamentais. Temor no Espírito, leitura e oração. Podemos acrescentar também o jejum. Eu acho muito interessante quando Paulo diz assim, ele vai contar a vida dele, diz assim, em jejum, aí o que é que Paulo diz? Muitas vezes. Dificilmente um cristão poderia repetir essas palavras de Paulo, né?
Em jejum, nenhuma vez. Em jejum, poucas vezes. Precisamos também, muitas vezes existem problemas na vida do seu filho, dificuldades que nós enfrentamos na família, filhos que começam a esfriar na fé, e você e a sua esposa assim, vamos dobrar os joelhos e clamar ao Senhor, vamos dedicar esse dia para jejuar, para buscar a Deus. A vida com Deus. Então, não esqueça desses pilares: vida no Espírito, culto familiar e o ensino constante da palavra de Deus. Em último lugar, o dia do Senhor, como sendo um dia especial para a família. Esse tem que ser o dia. Você acorda alegre: meu filho, hoje é o dia do Senhor. Vamos celebrar Cristo vivo, aquele que ressuscitou, o nosso Salvador, o seu Salvador. Nós temos que fazer isso. E aí nós vamos então ensinando a palavra de Deus. No dia do Senhor, use à tarde, um momento. Instrua o seu filho para ir anotando os sermões. Instrua ele para que ele possa crescer. Tire as dúvidas. Pergunte se ele entendeu. Use o texto do sermão para meditar, de repente, no próprio culto doméstico. Pega o texto, nota, olha, o pastor falou sobre isso. Como é que nós estamos vivendo aqui em casa isso? Cultivando a presença de Deus no lar, na família. Esses são aspectos fundamentais que nós precisamos recuperar. Dia do Senhor, o ensino da palavra de Deus, a alegria de estar na igreja. Porque nossos filhos, eles vão crescer e eles vão fazer uma pergunta que Deus previu que toda criança faz. Ok? Se você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6, eu quero concluir com fechar com isso, com essa pergunta. Deuteronômio 6. Observe que Deuteronômio capítulo 6, Deus instrui os pais. Versículo 3 diz assim: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás, ou seja, você vai repetir aos seus filhos. E delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Ou seja, a tarefa do pai era constantemente estar ensinando. Agora veja o versículo 20. Quando teu filho, no futuro, te perguntar, dizendo, o filho ia perguntar, o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? O filho ia perguntar, por que eu sou diferente? Por que eu tenho que ser assim se todo coleguinha da minha turma faz isso? Por que eu não posso fazer, meu pai? O filho de você já perguntou isso? Mas todo mundo faz, é assim. O que significa isso? Aí veja o que é que Deus diz que eles deveriam responder. Então dirás ao teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra o Faraó e toda a sua casa. Dali nos tirou, para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos os estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Ou seja, primeiro Deus diz assim, lembre ao seu filho da graça. Por que eu tenho que fazer isso? Porque Deus nos salvou, meu filho. Porque o seu pai um dia viveu nas trevas e Deus teve misericórdia da nossa vida, do nosso lado, da nossa família. Porque você foi incluído na graça. Um dia eu batizei você.
Um dia você foi separado desse mundo. Você pertence a Cristo, a nossa casa, a nossa família. Nós servimos a Cristo. Primeiro lembra da graça. Aí depois você... É por isso que a gente obedece. É isso que Deus diz. Essa é uma lição que o próprio Senhor nos ensina. Aí você lembra. Por isso que a gente obedece. Por isso que a gente serve. Por isso que nós não seguimos o nosso coração. Nem o mundo. Nem as sugestões de Satanás. Nós seguimos a palavra de Deus. Mas como é que nós fazemos isso? Nós precisamos da vida do Espírito. Se você acha que há muitos problemas na vida familiar, conjugal, e você talvez pergunte, pastor, por onde eu começo? Será que uma viagem resolve? Não pense em viagens, nada contra viagens. Mas pense como está a vida do casal com o Senhor. Esse é o começo de tudo. Essa é a base de tudo. Nós nunca podemos esquecer isso. Há uma frase de Spurgeon que eu gosto muito, ele diz assim, que quando casais eles vivem a palavra de Deus em família, anjos poderiam vir habitar em nossa casa e não se sentiriam fora do seu habitat. E é verdade. É de fato a presença de Deus que precisa estar refletindo em nosso lar, em nossa família. Mas observe, Paulo diz tudo isso, ele diz assim, o esposo tem que amar a esposa como Cristo. A mulher precisa se submeter ao esposo como Cristo. Na verdade, um lar abençoado, e é isso que o Espírito faz. É como se o Espírito acendesse um holofote na família. Sabe o que é holofote? Aquela luz que brilha assim? E a luz do holofote do Espírito é Cristo na família. Ele faz com que Cristo brilhe. E você como esposo, você diz assim, eu preciso ser como Cristo. Para que eu ame a minha esposa como Ele amou a igreja. E você, mulher, diz, eu preciso ser como Cristo. Para que eu possa aprender a ser submissa como Ele foi. E você olha para os seus filhos e diz assim, eu preciso ver os meus filhos mais parecidos com Cristo. A minha maior preocupação não é serem médicos, doutores e ganharem dinheiro. Eu quero vê-los parecidos com o meu Senhor. É para isso que Deus me colocou como papel de pai. E a esposa diz, eu preciso ver também o meu pequeno parecido com Cristo. Ele desobedeceu, está muito distante. Cristo não era assim. Você tem medo de disciplinar o seu filho, lembre-se disso. O próprio Cristo enfrentou as lutas. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, como diz o autor aos Hebreus. Ele foi, mesmo sem pecado, ele foi sendo trabalhado pelo Pai em sua vida. Esse é o alvo da vida cristã. A glória de Cristo em nossos lares, em nossa família. Que Deus nos ajude, irmãos, a vivermos assim.